você no dia 1º de abril agora, que estaremos entregando 250 mil livros do grande conflito na rua. Imagina você batendo na porta da casa de alguém, oferecendo um livro, ela olha para você e diz assim: que igreja você é? Qual é o seu Deus? Aí você fala: meu Deus, eu sou o que sou. Já imaginou? Que resposta é essa que Deus deu para Moisés? Sabe o que Moisés estava querendo fazer? O que eu e você fazemos muitas vezes. Alguém certa vez disse que tudo aquilo que você consegue ou tem condições para descrever é porque tem um nome. Ou seja, aquilo que tem um nome é aquilo que pode ser descrito. Então, quando Moisés pede a Deus qual é o seu nome, ele estava querendo fazer o quê? Descrever Deus. A Bíblia, o livro do profeta Isaías, é bem claro em dizer que essa terra serve como repouso dos pés do nosso Deus. Como descrever o Deus tão grande? Ele não tinha condições nenhuma de descrever esse Deus. Mas Deus então dá uma resposta: Moisés, eu sou o que sou. Eu vou complicar mais um pouquinho. Essa expressão no hebraico é Ani, Erie, Ani. Ani, Erie, Ani. O que significa isso no hebraico, pastor? Era Deus dizendo assim: Moisés, quer saber quem eu sou? Se você está doente, eu sou a sua cura. Se você está em guerra, eu sou a sua paz. Se você tem problemas, eu sou a solução. Eu sou o teu Deus, Moisés. Moisés entendeu. Porque até então, quem era Deus para Moisés? Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da sua mãe. Mas quem era Deus para Moisés? Posso fazer uma pergunta bem pessoal? Quem é Deus para você? Um dia, o pastor Luiz Gonçalves estava conversando com o pastor assembleiano. E na conversa surgiu o pastor: quem é Deus? E o pastor assembleiano perguntou para o pastor Luiz Gonçalves: quem é Deus para você? E ele disse: Deus é um ser triuno composto de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma unidade coeterna. Uau! Que resposta linda, tremenda, pastor. Eu quero perguntar. E aí o pastor Luiz Gonçalves então perguntou para ele: para você, quem é Deus? Meu amigo, meu pai. Quem é Deus para você? Muitas vezes nós queremos descrevê-lo com tantas coisas e esquecemos que precisamos ter um relacionamento com Ele tão real e vívido como de um filho para com seu pai. Quem é Deus para você? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Até então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó não era o Deus de Moisés. Mas agora ele é comissionado por esse Deus. E Moisés desce daquele monte como agora Deus de Israel sendo o seu Deus. E ele atravessa o deserto de Mídia. Deus derramou 10 pragas sobre o Egito. E com braço forte Deus retirou o seu povo. Agora o povo de Israel começa a sua caminhada rumo à terra prometida. 3 dias de viagem. O Mar Vermelho na frente. Do lado esquerdo uma montanha que não poderia ser escalada. Do lado direito uma outra montanha. E atrás um faraó com todo o seu exército armado até os dentes. Não tem solução na frente. Não tem solução nas laterais. E não tem solução atrás. O que Deus estava fazendo com Israel? Sabe, amigos, Deus é pedagogo por excelência. Deus estava ensinando algo para Israel. Quando vocês tiverem problemas e dificuldades, não olhem para frente, não olhem para as laterais, não olhem para trás, olhem para mim. Deus estava ensinando a Israel uma lição que eu e você precisamos aprender. Sabe como se salva muitas vezes o casamento? Com o joelho no chão. Sabe como resolve-se muito problema da igreja? Não é comissão de igreja, é com o joelho no chão. Nós precisamos clamar e orar mais. Muitas coisas poderiam ser resolvidas se nós clamássemos a Deus. Mas sabe qual é o problema? A igreja enfrenta dificuldade, a gente fala com o irmão, fala com o outro e esquece de falar com o pai, com o dono da igreja. A gente fala com todo mundo, mas deveria estar conversando direto com o dono da igreja. Se você pode ir direto ao presidente,
está dizendo para mim e para você. Posso dizer outra coisa para você? Se você tem problema de insônia, não fica contando cordeirinho, não. Fala com o pastor, é Jesus Cristo. Vamos falar com ele. Era isso que Deus estava ensinando para Israel. E quando Israel olhou para o céu, o mar se abriu e atravessaram em terra seca. E aquele problema que aparentemente não tinha solução, foi resolvido no instalar de Deus, pelo próprio Deus. Atravessaram o mar vermelho em terra seca. Era para durar o mar vermelho até o Monte Sinai apenas 40 dias. Mas a incredulidade, o medo, a incerteza, a insegurança foi fazendo que o povo de Israel cometesse vários pecados em sua caminhada. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele é muito claro em dizer que os mesmos pecados que mantiveram o povo de Israel fora da terra prometida são os mesmos pecados que têm nos mantido neste mundo. E em 1 Coríntios, capítulo 10, ele apresenta 5. Ele fala da cobiça, e estamos estudando sobre a cobiça da lição da escola sabatina. O povo de Israel orava para sair do Egito. Aí Deus tirou eles do Egito. O que eles pediam para fazer toda hora? Voltar para o Egito. Clamaram a Deus 400 anos. Tira a gente do Egito, Senhor. Tenha misericórdia. Aí Deus tirou. Ô Jesus, volta a gente para lá. Porque lá a gente tinha carne, lá a gente tinha cebola, a gente tinha alho. Já leram isso no livro de Números? E quando eu li isso a primeira vez, eu fiz uma pergunta. Eu falei, Deus, por que Moisés escreveu uma coisa tão pequena? E aí eu entendi. Sabe por quê? Porque ninguém vai perder o céu com coisas grandes. Você já tropeçou em montanha? Em pedra pequena, você já tropeçou? São essas pedras pequenas que vão tirar muita gente do céu. Coisas irrisórias. Coisas que a gente acha que isso aqui Deus vai levar em conta, né? Pecado é pecado. E tem só um autor. Moisés é apresentado na Bíblia como um grande homem. E esse grande homem agora, conduzindo o povo de Israel até a terra prometida, encontra-se com 120 anos de idade. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 3. Moisés com 120 anos de idade. Deus o convida agora para subir o monte. Não o Monte Sinai, mas o Monte Nebo. Do Monte Nebo ele teve a alegria de contemplar toda a terra prometida. Moisés sabia que a terra manava leite e mel, porque ele já havia enviado os 12 espias, lembra? E 2 homens para trazer um cacho de uva. Imagina então o tamanho da melancia, né? Se a uva foram 2 homens, né? O capítulo 3, então, após Moisés subir o Monte Nebo, o verso 23 diz assim: também eu neste tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor dignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais disso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e a Nímor, que fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Uau! Moisés dedicou 40 anos da vida dele para entrar na terra prometida. Moisés era um homem poderoso na oração. Moisés orava e Deus atendia. Mas é a primeira vez que Moisés ora e Deus diz não. Você pode ler toda a história de Moisés. É a primeira vez que Deus falou não para Moisés. E eu olhei para esse texto e eu fiz uma pergunta para ele. E talvez você já tenha feito essa pergunta: por que às vezes Deus
diz não às nossas orações? Já fizeram essa pergunta? Por que às vezes Deus diz não? E nesse texto eu encontrei 3 respostas. A primeira, pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Deus já havia dito para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Mas o que ele fez? Ele pega a oração, que é um mecanismo poderoso que Deus confiou a mim, a você, e ele quer usar a oração para tentar mudar o coração de Deus. A oração não é para mudar o coração de Deus. A oração não é para mudar a vontade de Deus. A oração é para mudar meu coração. A oração é para mudar a minha vontade. Mas Moisés estava usando a oração para tentar mudar o coração de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Um dia meu telefone tocou, era 6 horas da manhã. Estava preparando a Júlia e o Giovanni, eles estudavam no CDCista na época. E aí a gente estava ali fazendo culto familiar. E aí meu telefone tocou. Era uma irmã, chamada Gabriela. E ela dizia assim: pastor, eu gostaria que o senhor viesse na minha casa. Eu falei: tá bom, irmã. Quando? Pastor, se possível agora. É em caráter de urgência. Eu falei: filha, você precisa ir comigo. É mulher. Tá bom? Minha esposa então lavou o rosto rapidinho, trocou de roupa, andamos 32 quilômetros até a casa da Gabriela. Quando eu toquei campainha, o pai e a mãe dela desceu, me atendeu, olharam para o relógio, olharam para mim e disseram: pastor, o que aconteceu? Por que o senhor está tão cedo aqui para eu? Pergunto. A sua filha me ligou pedindo que eu viesse em caráter de urgência. Pastor, não sei o que aconteceu. Aí pai e mãe entraram correndo, gritando: Gabriela, Gabriela. Ela desce do 2º andar, como se nada tivesse acontecido. Ô pai, por que você está gritando meu nome aí, pai? O que está acontecendo? Gabriela, você pediu que o pastor vir aqui? Sim. O que foi, filha? Ele chegou? Chegou. Ah, pastor, graças a Deus. Graças a Deus que o senhor está aqui, pastor. Olha como é que eu estou tremendo, pastor. Eu mal consegui dormir. Quando eu vi que o senhor estava online de manhã, eu liguei. Eu falei: tá bom, irmã. Mas o que aconteceu? Pastor, sabe o Antônio lá da igreja? Eu falei: sei, irmã. Me pediu em namoro, pastor. Imagina a cara da minha esposa para mim, né? Aí eu falei: tá bom, irmã. Então você fez andar 32 quilômetros para chegar aqui para orar, para que Deus possa abençoar o seu namoro com o Antônio? Não, pastor, não é isso. Eu falei: não, o que é? Sabe o José lá na igreja? Eu falei: sei. O José também me pediu em namoro, pastor. Eu falei: irmã, você está na bênção. 2 pedidos de namoro. Tem gente que está que nem o Salmo 90, cai um de um lado, 10 do outro, não pega nada. Você tem 2 pedidos de namoro, irmã? Então você gostaria que eu orasse a Deus para que Deus pudesse abençoar? Se é o Antônio, se é o José? Não, não é isso. Mas qual é o papel aqui? Pastor, eu orei a Deus e pedi a Deus um sinal. Ninguém sabe o que eu pedi para Deus. E aí eu conversei com a minha mãe. Minha mãe orou comigo e minha mãe disse: olha, o Antônio tem a minha bênção. Conversei com meu pai orou comigo e disse: olha, o Antônio tem a minha bênção. Conversei com o pastor Geraldo Magela da União, ele disse: olha, o Antônio é bom rapaz. O Antônio é diretor jovem na igreja. O Antônio é um rapaz muito envolvido. Olha, o Antônio. Eu falei: irmã, não está claro então que a vontade de Deus que seja o Antônio? Ela falou: desculpa, mas o José é tão bonito. Eu gostaria que o Senhor pudesse orar a Deus que tirasse o Antônio de cena e deixasse só o José. Falei: não, mas não é assim que funciona, pastor. Mas é assim que eu quero. Então eu gostaria que o Senhor orasse para mudar a vontade do coração de Deus. Eu, minha irmã, quem sou eu? Então muitas vezes as pessoas querem usar a oração para tentar mudar o coração de Deus. Sabe como elas fazem? Igual Moisés. Ó Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó, o Senhor que é soberano, o Senhor que é longânimo. Mas sim, me dá isso aqui. É assim que a gente faz? Deixa eu dar um outro exemplo para você. Giovanni, quando estava aí com 5, 6 anos de idade, quando ele aprendeu a ler, ele acordava bem cedo, batia na porta da minha sala, do meu escritório, e dizia assim: papai, posso entrar? Quem é pai, quem é mãe, sabe que essas palavras são mágicas. Mas já parou para pensar, se o seu filho batesse na porta do seu quarto, dizendo assim: ó grande pai da minha vida, o Senhor que me dá roupa, o Senhor que me dá alimento, o Senhor que cuida tão bem de mim, ó meu pai, eu venho na tua presença te pedir um brinquedo que eu vi na TV. Você gostaria que seu filho chegasse assim até você?
Vamos ser sinceros agora? Muitas vezes as nossas orações não estão sendo assim, não. Mais alto daqui do que daqui. Sabe qual é um dos critérios para Deus atender as nossas orações? É a palavra sinceridade. Sabe de onde veio a palavra sinceridade? Vem do latim sincero. Sabe o que Deus está dizendo? Seja direto, objetivo. Porque o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz assim: antes de abrir os meus lábios, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. Então, para que enfeitar o pavão? Para que ficar plantando um monte de flores se eu posso ir direto? Porque Deus já sabe o que está aqui. Porque às vezes Deus diz não, pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade dele. Segunda razão, pode ser que haja pecados envolvidos. Como assim, pastor? Que pecado Moisés cometeu que o impossibilitou de entrar na terra prometida? A primeira coisa que eu quero que você entenda com esse segundo ponto: quando Deus diz não às nossas orações porque tem pecado envolvido, não é porque Ele não queira nos abençoar, não é porque Ele não queira conceder o pedido, mas Isaías 59, verso 2 diz porque Ele é muito claro em dizer: porque os pecados fazem separação entre mim e vós. Então agora pare para pensar comigo um pouco. Eu peco, Deus me abençoa. Eu peco, Deus me abençoa. Que recado Deus está dando para mim? Continue. Eu nunca vou querer sair do pecado. Então, por amor a mim e a você, enquanto tem pecado envolvido, Ele diz não, para que eu e você possamos abrir bem os olhos e voltar para Ele. Mas pastor, que pecado Moisés cometeu que Deus disse que ele não entraria na terra prometida? O povo de Israel era tão chato como eu e você. Reclamava de tudo, murmurava de tudo. Está todo mundo reclamando que o sol está quente. Aí começa a chover, não aguento mais essa chuva. Aí vem o frio, Jesus, manda o verão. Não é assim, a gente reclama de tudo. Outro dia estava vendo um videozinho de um garotinho conversando com a mãe. A mãe reclamava de tudo. Eu não aguento mais esse cabelo, eu não aguento mais meu marido. Aí o menino olhou, mas já pensou se Deus ouvisse a senhora? Não aguento mais meu cabelo, pronto, está careca. Não aguento mais o teto da minha casa, pronto, vamos lá da ponte. Não aguento mais meu marido, pronto, está viúva. Já pensou? A gente reclama tanto e a gente às vezes não para pensar. E o povo reclamava: Moisés, será que lá no Egito não tinha sepulturas suficientes? Será que Deus nos trouxe aqui para o deserto para morrermos aqui? Ô Moisés, a gente está com sede, a gente vai morrer de sede, a gente quer água, a gente quer água, a gente quer água. Viu com as crianças birrentas? Imagina Moisés sozinho. Imagina aquele monte de criança na sala de aula falando, todo mundo junto: tia, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. A professora chega em casa brava. Agora imagina quantos israelitas falando na cabeça de Moisés: estamos com sede, nós vamos morrer com sede, eu quero água, nós vamos morrer. Moisés orou a Deus e Deus falou: Moisés, pega um cajado, atravessa o meio do povo, vai para na rocha, vai nascer água, o povo vai beber, vai matar a sede. E o povo então bebeu água, matou a sede, continuaram a jornada, mas esqueceram da bênção rapidinho e começaram a reclamar de novo: ô Moisés, a gente vai morrer. Moisés, a gente vai morrer. Deus esqueceu da gente, Deus não está preocupado com a gente, Deus trouxe a gente para aqui para morrer aqui, porque não tinha sepultura lá no Egito. Ah, Senhor, imagina. Aí Moisés ora a Deus: Senhor, o povo vai me matar, não aguento mais, o povo só reclama. Moisés, atravessa no meio do povo agora, e agora você não vai bater na rocha, você vai falar na rocha: nasça água, e vai nascer água, Moisés. E Moisés atravessou no meio do povo lá com o cajadinho dele, e o povo reclamando, e o povo murmurando. Moisés ficou bravo. Moisés pegou o cajado e disse: por acaso estou eu no lugar de Deus para que faça nascer água dessa rocha? Pá, então beba, mata a sede. Aí Deus chamou Moisés no particular: Moisés, chega mais perto. Você feriu o meu plano, você feriu a minha didática, Moisés. Porque quando eu mandei você bater na rocha pela primeira vez, representa meu filho que um dia vai morrer na cruz do Calvário. A rocha da salvação será ferida, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Quando eu disse para você falar a rocha,
representa o ministério do meu filho no céu, como sumo sacerdote, intercedendo por todo mundo. Não precisa ferir a rocha, basta apenas falar a rocha. Mas quando você bateu na rocha, Moisés, pela segunda vez, sabe que você pregou para todos, para que o problema do pecado fosse resolvido. Meu filho teria que morrer 2 vezes. E por causa desse pecado, você não vai entrar na terra prometida. Entendeu o que Moisés cometeu? Porque às vezes Deus diz não às nossas orações. Pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. E pode ser que haja pecados envolvidos. Agora, se há pecado envolvido, não seria prudente confessá-lo hoje? Não seria prudente abandoná-lo hoje? Porque Provérbios 28, verso 13 diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia diz, na carta de Tiago 2, verso 10 e 11: no juízo, a misericórdia triunfa. A misericórdia de Deus dura para todo sempre. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E devido a ela, nós não somos consumidos. Então Deus olha para mim, olha para você, e Ele não age com justiça, Ele age com misericórdia. Porque se Ele agisse de justiça, eu e você não estaríamos aqui hoje. Então Ele age com amor, misericórdia. Porque às vezes Deus diz não. Terceira e última resposta: qual era o sonho de Moisés? O sonho de Moisés era de entrar na terra prometida. Mas qual era o sonho de Deus para ele? Eu sei que muitas vezes eu já fiz isso, faço isso, e eu tenho certeza que você também faz muitas vezes. Nós gostamos de falar para Deus qual é o nosso sonho, quais são os desejos do nosso coração, e a gente pede: Senhor, abençoa, Senhor, abre essa porta de emprego para mim, Senhor, é o José, não é o Antônio, né? A gente vai orando, a gente vai passando para Deus quais são os sonhos do nosso coração. Mas você já teve coragem de perguntar para Deus qual é o sonho dele para você? Você já perguntou para Deus o trabalho que você está realizando é o sonho dele para você? Você já perguntou se o seu namoro é o sonho dele para você? Você já perguntou se a escola, a faculdade que você está cursando hoje é o sonho dele para você? Porque muitas vezes a gente expõe o nosso sonho, e aí lá na frente a gente cai, machuca, e a gente não entende por quê. Porque muitas vezes estamos vivendo o nosso sonho, mas não o sonho de Deus para a gente. Moisés tinha o sonho de entrar na terra prometida, e Deus disse para ele: Moisés, você não vai entrar. E Moisés, contemplando a terra prometida, ele morre com 120 anos de idade. A Bíblia diz que anjos desceram do céu e sepultaram aquele homem. Não demorou muito, porque o corpo de Moisés não entrou em estado de putrefação. Moisés não virou comida de bicho, o corpo de Moisés não conheceu a corrupção. Anjos desceram do céu, e Judas, verso 9, é bem claro em dizer que entre os anjos quem estava? Miguel, Judas, verso 9. E quando Miguel chegou na sepultura onde estava Moisés para ressuscitá-lo, quem estava lá? Satanás. E a Bíblia diz que Satanás estava acusando e reclamando o corpo de Moisés como pertencente a ele. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, nós esquecemos de um detalhe de extrema importância. Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita na língua portuguesa. A Bíblia, ela tem uma linguagem materna. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, com os textos em aramaico, e o Novo Testamento na língua grega. Isso tem uma cultura, isso tem um hábito de vida diferente do meu, do seu, uma geografia que não é a minha e a sua. E muitas vezes nós lemos a Bíblia e queremos imaginar a história com a mente ocidental. E a Bíblia foi escrita no contexto do Oriente Médio. Por que eu estou dizendo isso? Porque Apocalipse capítulo 12, quando diz que Satanás nos acusa durante o dia e durante a noite, o verbo acusar não é apontar o dedo e falar o que você está fazendo. O verbo acusar na língua grega é troca de paternidade, é troca de pai. Olha para João 8,44. Vós tem o pai, o diabo. Ou seja, quando eu e você cometemos pecados, sabe o que o diabo faz?
é meu. É meu. Porque eu criei o pecado, ele peca. Então ele faz a minha vontade mais do que a tua. Então significa que ele pertence a mim. Moisés havia matado um homem. E Deus agora, mediante aquela situação, estava ouvindo as acusações do diabo. Moisés matou um homem. Moisés cometeu o pecado. Moisés feriu a rocha pela segunda vez. Ele pecou, então ele é meu. Você não tem o direito de tocar no corpo dele. Ele dizia para Cristo. Sabe o que me surpreende nas histórias de Cristo como inimigo? Não tem conversa com o diabo. Tem igrejas que dá até o microfone para ele. Qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? Amigos, não tem conversa com o inimigo. Ele tem mais de 4.000 anos de experiência nessa terra. Você tem quantos anos mesmo? Você acha que eu e você podemos vencer? Não. Então eu vou ter conversa com o inimigo, vou ficar perguntando onde você veio, o que você está fazendo, o que você quer? Amigo, Jesus dizia, o Senhor te repreenda, e ele ia embora. Cristo é o maior exemplo. Olha para Daniel capítulo 10. Gabriel, o anjo Gabriel, lutou com ele 21 dias, resolveu? Miguel teve que descer para resolver. Aí você acha que um pica-fumo vai resolver? Você acha que eu e você temos essas condições? Não. E a Bíblia é clara em dizer, só podemos pelo sangue do Cordeiro. Só podemos por Cristo. É por isso que Paulo disse, olha, eu nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. O irmão Walter me ligou. Pastor, tem uma família que está tendo possessão. Era umas 10 horas da manhã. Acabei de desligar o telefone e falei com a minha esposa, olha, 5 horas da tarde eu vou sair com o irmão Walter. Tem uma família que está tendo possessão. E a partir de agora nem nada eu tomo e não se preocupe em fazer almoço para mim. A Bíblia é clara em dizer que essa casca se vence com jejum e oração. E eu jejuei o dia todo, nem água eu tomei nesse dia. No fim do dia, peguei o meu carro e fui buscar o meu Paulo. Parei em frente à casa dele. Ele desceu, ele entrou no meu carro, disse, pastor, vamos lá? Eu falei, não, olhem por favor, Paulo. O pessoal orou. Fizemos a oração. Pastor, e agora? Eu falei, agora eu oro. Eu orei. Arrancamos o carro. Quando chegamos em frente à casa da família, pastor, e agora? Eu falei, ora por favor, Walter. Ele olhou assim para mim, meio assustado, orou, e agora? Eu falei, agora eu oro. Isso é a segunda oração. Quando descemos do carro, ele foi tocar a campainha, eu falei, Walter, deixa eu orar de novo. Ele, pastor, você está com medo? Eu falei, morrendo. Amigo, nós não temos condições. É um inimigo que está aí dentro. Vamos orar. Aí eu orei. E agora? Eu vou orar, pastor. Ô pai, entendeu? Nós oramos, entramos, cantamos, eu preguei, a palavra de Deus foi aberta e nunca mais teve manifestação naquela casa. Aí quando eu saio, o irmão volta com a mão no meu ombro e diz assim, pastor, o povo é mentiroso. Eu falei, por quê? Rapaz, eu achei que ia chegar aqui, ia ver a pessoa possessa, você está doido, irmão? Eu estou aqui quase desmaiando de fome, eu jejuei o dia todo para não ver isso, você quer ver isso? Tem gente que gosta dessas coisas. Pare de alimentar a sua mente com o espiritismo. Hoje a sensação para os jovens é a bandinha do Netflix, é espiritismo, é demônios, são mortes. Um dos filmes mais assistidos hoje é Crepúsculo. Sabe o que significa o enredo desse filme? É uma jovem que se apaixona por um demônio. Qual é o sonho dela? Virar demônio. E ainda nasce um capetinha. E aí, não, mas a história tem um romance. Mas isso é a ação da antiga serpente lá no Éden, dizendo, é certo que não morrerás. Ellen White diz que o diabo tem uma bandeira negra plantada dentro de cada casa. Ou seja, o diabo ele tem entrado com as suas astúcias, com as suas mentiras, com os seus enganos, e tem ludibriado a mente de muitos. A Bíblia diz que o espiritismo é abominação. E nós temos que cortar as raízes do mal. Porque paramos para assistir filmes de 2, 3 horas e não conseguimos ficar 5 minutos na Bíblia? Por que não conseguimos orar 5 minutos? Por que não temos paciência de ficar na igreja, mas conseguimos ficar 3, 4 horas dentro do filme, acompanhando uma temporada de 7, 8 episódios? Se eu quero viver com Deus no céu e o estágio é aqui, será que eu quero viver mesmo? Se eu não consigo ficar na presença dele aqui? Moisés, levanta da sepultura e foi embora do Egito. Jesus já conversou com o inimigo. Sobe Moisés para o céu. Vivo desejado em todas as nações.
1500 anos depois, Jesus estava orando. O local ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Quando Cristo estava orando, uma nuvem desceu sobre ele. Bem perto de Cristo estava Pedro, Tiago e João. Quando aquela nuvem se levantou, 2 homens estavam ali, Elias e Moisés. Sabe quem é Elias? Elias representam aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar em poder e majestade, e não conhecerão a morte, subirão em vida para o céu. Moisés representa aqueles que estarão na sepultura, mas ouvirão o soar da trombeta de Miguel e ressuscitarão primeiro. Qual era o sonho de Moisés? Entrar na terra prometida. Mas qual é o sonho de Deus para ele? Levá-lo para o céu. E seria a última resposta: o maior que sejam os seus sonhos, o maior que sejam os seus planos, o de Deus sempre será superior para mim. A Daphne, ela vai cantar mais uma vez. Eu gostaria de fazer um pedido para você nessa noite. Não gostaria você de falar assim para Deus: Senhor, eu quero